Boa noite. Vou colocar o tema aqui da live para fixar. Boa noite, pessoal. Deixa eu fixar o tema aqui, porque aí quem chegou depois, né, já vê o Oi, meus amores. Tentando fixar o tema aqui, hoje não tá indo, mas daqui a pouco eu digito de novo. Boa noite. Deixa o pessoal ir chegando. Oi, Sarinha. Vamos falar sobre água, né? Vamos falar sobre água. Boa noite a vocês que já chegaram. Daqui a pouco chega mais gente, né? Aí as pessoas vão chegando. Quem vai chegando depois assiste, né? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje o tema... Já tá com seu copinho aí, a Sarinha. O meu também tá aqui, ó. Rosinha. Nutrição, econutricionista. O tema hoje é água, que é um dos temas que eu mais comento nos meus stories. Quase todos os dias sempre tem uma postagem sobre água, né? Se eu não pergunto a vocês pela manhã, eu tô sempre perguntando pela tarde sobre a ingestão de água, né? Então, já beberam água hoje, né? Então, assim, é sempre um grande indicador. O seu... Não, tinha que ser azul para combinar com todo o seu... a poste da cozinha, né? Com os pratos, tudo isso tinha que ser azul, amiga. Eu vou deixar a live salva, né? Amanhã eu vou postar os insights da live. E aí eu retiro o vídeo do feed e aí coloco ele disponível somente no IGTV. Geralmente o que eu tô fazendo com os vídeos da live, eles estão disponíveis no IGTV, para que vocês visualizem, né, depois, posteriormente. E eu deixo sempre os insights, que são as observações, o que a gente mais discutiu durante a live. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, além das perguntas que me enviaram, né, pela caixinha de perguntas que eu coloquei ontem, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, podem perguntar por aí, e aí depois, mais tarde, já no final da discussão, eu tento responder algumas perguntas que estejam disponíveis, que vocês queiram fazer por aí, ok? Então vamos lá, né? Pra gente começar a falar o porquê que eu tanto comento sobre água, porquê que eu sempre pergunto sobre água, sempre pergunto aos meus pacientes, sempre induzo a questão da ingestão da água, não a água flavorizada, não a água com gás, não que vocês não possam utilizar as outras, né? Eu acho que todas as opções de água são bem viáveis. A questão é utilizar justamente a água potável com pH comum, que geralmente acontece, né? A água que geralmente vem da rede pública, ela geralmente vem com pH entre 6 e 9,5. A que a gente bebe dos garrafões, ela geralmente está com pH em torno de 6 ou abaixo de 6, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do pH da água. Nosso corpo, ele é composto por mais ou menos em torno de 60% do nosso corpo, ele é composto de água. E às vezes as pessoas ficam assim, mas como é que o nosso corpo 60% é de água? É porque na realidade a gente está incluindo a parte de sangue, fluidos, tudo isso que está envolvido tem a composição de água.
Então, por isso que a gente considera cientificamente que o nosso corpo tem em torno de 60% composição de água. Mas as necessidades do corpo, elas variam, né? Então, vai variar de acordo com a idade, de acordo com o gênero, de acordo com condições do clima de cada região, de cada cidade. Vai variar também com a atividade física que a pessoa desempenha, né? Algumas pessoas têm um fluxo de atividade física maior, vai ter uma necessidade de ingestão de água maior também. Geralmente no meio acadêmico a gente chama de ingestão hídrica, essas coisas, mas como o público é muito de paciente, e às vezes o paciente não entende muito e não tem por que ficar entendendo esses termos, né? Então a gente vai falando nos termos bem populares mesmo. Ingestão de água, beber água, ok? Funções, né? A água tem várias funções, tem algumas funções bem específicas, que é a questão do transporte de nutrientes pelo corpo, né? Ela consegue regular a temperatura corporal, a gente chama de termorregulação, e equilíbrio de reações, né? Justamente porque participa de várias reações do metabolismo que acontece no corpo. E esse metabolismo inclui tanto macronutrientes quanto micronutrientes. Então, vai haver participação da água no metabolismo de proteínas, de lipídios, de carboidratos e dos micronutrientes em si, vitaminas, minerais que estão incluídos. Então, na realidade, assim, você tem que ter quantidade suficiente de água dentro do corpo para que consiga desempenhar todas essas funções que são realmente necessárias, né? Aquelas funções, digamos, que são essenciais. E existem as funções que ajudam a esse metabolismo funcionar melhor, como a questão, por exemplo, da melhora intestinal, né? Então o pessoal fala, às vezes as pessoas que não entendem, que não é da área de saúde, que não é o profissional de saúde, às vezes fala muito, tem que comer fibra para poder fazer cocô. Não é só fibra, né? Você não tem que comer só fibra, porque se você comer só a fibra, né, também você vai continuar obstipado. Então tem que aliar justamente essa questão da fibra junto com a ingestão hídrica, a ingestão de água. Então você tem que ter os dois. Comeu mais fibra, você colocou mais aveia na sua alimentação durante o dia, tem que comer água, porque senão você vai continuar obstipado, você vai continuar sem fazer cocô e vai estar achando a aveia comigo não serviu. Não serviu não, talvez na realidade você não tenha sido bem orientado, né? Então assim, consumiu muita fibra, aumentou a quantidade de fibras durante o dia, mas continuou sem beber água. E aí isso não vai, só a fibra não vai resolver, ok? Quanto beber de água por dia? Depende, como eu disse para vocês, vai variar. Varia de acordo com a idade, gênero, clima, local onde você mora, atividade física que você desempenha. Mulher, fisiologicamente falando, ainda tem outra característica, que é justamente a época de período menstrual. Porque nessa época, você na realidade libera mais líquidos nesse sentido, com o fluxo menstrual. E aí você deve ingerir uma quantidade de água maior também. E às vezes você se sente mais inchada, tudo isso, porque você está perdendo muito líquido no fluxo menstrual. O corpo ele tende a querer economizar. Às vezes você se sente mais inchada, porque ele tende a reter esse líquido por causa de outros funcionamentos. E aí tem que beber mais líquido também, tem que ingerir mais água durante esse período de menstruação, né? Esse período justamente que você está nessa época, fisiologicamente falando, essa questão específica da mulher. No caso, a gente geralmente faz um cálculo, o profissional geralmente faz um cálculo que pode variar de 30 a 40 ml por quilo de peso do indivíduo. Num indivíduo normal, digamos assim, saudável. Um indivíduo que tem determinadas patologias, aí deve ser analisado o tipo de patologia, porque para algumas patologias a gente aumenta o consumo hídrico, para outras a gente diminui o consumo de água, porque vai influenciar justamente na recuperação do paciente. No indivíduo
indivíduo saudável, a gente geralmente faz o cálculo de 30 a 40 ml por quilo de peso, né, do paciente. Quem vai avaliar isso? O profissional de saúde, ou principalmente no caso eu, o profissional de nutrição, né? Não precisa necessariamente ser um profissional de saúde para poder avaliar essa ingestão, um profissional de nutrição para avaliar essa ingestão hídrica, né? Mas no caso do nutricionista, a gente avalia pelo abrangendo tudo, né? Qual a atividade física dele? Aí a gente vai avaliar se a gente geralmente faz um cálculo baseado geralmente em 30, né? Ou um pouco mais acima de 30 ml e ver também se o paciente tem condições de ingerir naquele primeiro momento aquela quantidade que você está pensando, ok? Vou falar sobre isso daqui a pouco, viu, Sarinha? Não bebeu muita água. E aí, o que acontece? Não bebeu água suficiente, o que vai acontecer? Desidratação, né? E isso aí é extremamente importante, né? Porque é justamente esse fato da desidratação que acarreta sinais e sintomas que a gente sente o porquê quando você tem uma quantidade diminuída de líquidos no corpo. E isso você tem que fazer print aí, destacar, postar, curtam, por favor, curtam a live quando eu postar, divulguem, porque as pessoas na realidade precisam ser informadas sobre isso, né? Sobre essa questão da água, da quantidade, do que é importante realmente, essa quantidade que deve ser ingerida. Então, o que acontece? Vou falar isso daqui a pouquinho, né? Essa questão da intoxicação por água, Sarinha, né? Essa questão da água em excesso. Porque tudo tudo que é demais ou que é de menos, ele tende a ser prejudicial, né? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio no que a gente consome, né? Então, assim, bebeu água de menos em menor quantidade, o corpo desidrata. E aí, o que acontece? Eu vou fazer uma analogia, algo para vocês entenderem essa questão bem prática. Por exemplo, quando o corpo tem alguma infecção, que é justamente o que está acontecendo agora, essa questão do coronavírus e tal. Um dos primeiros sinais do coronavírus que você deve procurar uma unidade, sair na realidade da sua casa quando você tem sinais e sintomas, é a questão da febre, né? Então, assim, a febre é o primeiro sinal de que o corpo tá com alguma infecção ali, né? O corpo tá com alguma infecção, ele manda logo um sinal da febre para poder indicar que alguma coisa no corpo está acontecendo de forma diferente, né? De forma diferente. É um sinal, é um mecanismo de defesa que o corpo tem para infecções. No caso da água, o mecanismo de defesa do corpo é a sede, entendeu? Então, na realidade, quando você sente sede, é um mecanismo de defesa que o corpo tem para indicar que você está com uma quantidade diminuída de água do que deveria ter, ok? Do que deveria estar disponível. E aí, o que acontece? Se você não bebe a quantidade suficiente de água, o corpo ele vai começar a tentar entrar em equilíbrio, né? Então, ele vai buscar formas de poder economizar aquela água. E aí, o que acontece? Você diminui a quantidade que você vai ao banheiro, né? Então, o corpo ele entende logo que se não tem água, a quantidade diminuiu. Então, aí você vai menos ao banheiro, porque o corpo entende que ele precisa economizar a água que ele tem ali, né? E se você continua sem beber, sem ingerir essa quantidade de água... Martinha, bebe até explodir. Se você continua sem ingerir essa questão da água, o corpo ele vai indicando outros sinais e outros sintomas. E aí, o que acontece? Por exemplo, você pode ter alterações neurológicas, alterações cognitivas. Essa questão das alterações neurológicas e cognitivas, geralmente vai acontecer alteração de humor, fadiga, você se sente muito mais cansado, e pode ter déficit de atenção.
E essa questão do déficit de atenção, ela tem um fator primordial, principalmente com crianças e adolescentes na época da escola, né? O que não está acontecendo agora porque as crianças geralmente estão em casa. Mas na época da escola é muito preocupante, porque às vezes assim, a gente precisa ter um meio termo. Às vezes a criança ela quer só sair da sala para poder mudar aquele estado de inércia, mas às vezes ela quer realmente beber água, né? Então assim, se ela não beber, não ingerir essa quantidade de água e ela não tá se concentrando, a tendência é ela não se concentrar mais, né? Então assim, é sempre bom indicar e incentivar a criança a questão do uso da garrafinha, né? Então assim, o uso da garrafinha ele é primordial. Vou botar a culpa na falta de água quando der xerique. Coloque, Sarinha. Diga que você está com alterações neurológicas e cognitivas por conta da ausência de água. Então, o que acontece? Quem é a população, na realidade, que tem o maior risco de desidratação? Idoso, que é o meu carinho, né? O meu olhar diferenciado é o paciente idoso. Ele tem um risco muito grande de ter desidratação, né? Perde o líquido facilmente. Crianças e adolescentes, gestantes, mães que estão amamentando, né? Geralmente gestantes, mulheres que estão amamentando têm um grande risco de ter desidratação. Então são grupos de pessoas que devem ser observadas quando começa às vezes você percebe que a pessoa não tem ido fazer xixi, né? Você tem às vezes um pai, uma mãe, alguém idoso em casa e você percebe que não tem ido muito ao banheiro. Você tá fazendo xixi? Aí você pergunta, tá fazendo xixi? Né? E aí a pessoa responde, não, eu fiz. Quantas vezes você fez xixi naquele dia? Hoje você fez quantos xixi? Então são detalhes que às vezes o paciente idoso ele não percebe muito, mas quem tá próximo dele, quem tá ali, pode observar, e são perguntas simples, né? E às vezes ele nem percebeu. E às vezes ele vai lhe dizer, eu acho que eu só fiz xixi uma vez ontem. Aí você atenta, tá bebendo água, né? Então são grandes detalhes que você pode observar naquela pessoa que está do seu lado, principalmente nessa época de isolamento social, né? Que você tem muitas pessoas, idosos, crianças, adolescentes que estão em casa, né? Essa época agora especificamente, que começa, mesmo o Brasil não tendo inverno em si, mas vai começar justamente essa queda da temperatura, então a gente tem uma tendência de diminuir essa ingestão de água, então deve ser observado isso, principalmente nas crianças, nesses grupos assim, né, crianças que estão o tempo todo em casa e às vezes acham que a concentração é em outras coisas, né, em televisão, um videogame, por aí, e o idoso, né, porque um idoso desidratado e aí ter que sair de casa por conta de uma desidratação ou por conta de outros motivos, né, já é uma situação preocupante diante da que a gente está vivendo. Não tem padrão ouro para se avaliar desidratação, é observar mesmo sinais e sintomas para identificar se a pessoa está tendo essa quantidade de ingestão que deveria ter, né? E aí surge a questão que eu vou comentar e lembrei de colocar. Me perguntaram sobre a questão da água alcalina, né? Falar para vocês uma coisa. Nenhum alimento, anotem aí, façam print, compartilhem e me marquem lá. Nenhum alimento tem poder de alterar pH sanguíneo, viu? Não tem capacidade de alterar pH sanguíneo. Quando a gente ingere alimento, e isso eu tô falando de água também como alimento, viu? Então, assim, você ingerir água por conta do pH de ser alcalina, achando que ela vai alterar pH sanguíneo, isso não vai acontecer, né? Na realidade, os estudos realizados quanto a essa questão da água alcalina, teve uma quantidade de indivíduos avaliados muito pequena, né? Então, assim, não é considerado. Então, os estudos com pessoas em grande quantidade, né? Com muita gente,
ele não tem estudos, não tem alegações suficientes para considerar benefícios realmente essenciais da água alcalina. Quando a gente ingere alimento que com muita alteração de pH, alimentos muito ácidos ou muito básicos, o corpo ele tem a capacidade de buscar o equilíbrio, né? De buscar o equilíbrio justamente para poder equilibrar essa questão do pH antes de chegar no sangue, né? Então, essa questão, como Martinha colocou aí, é mito, né? Então, isso aí, realmente, o corpo, ele tem ácidos que funcionam, como a gente chama na química, de sistema tampão, né? Que consegue, que justamente faz a homeostase para tentar equilibrar essa questão da acidez e da basicidade, da alcalinidade do corpo antes mesmo de chegar no sangue, né? A gente tem, na realidade, o ácido carbônico que vem da respiração, a gente tem o bicarbonato, que justamente conseguem controlar, né? Fazer esse controle do ácido base para poder justamente não permitir que aconteça essa alteração do pH sanguíneo, ok? Então isso é mito, não é bem assim, tá? E se eu beber água demais? E aí, que é o que Sarinha estava colocando ali, né? O que acontece? Pode ocorrer intoxicação por água? Pode. É raro acontecer, mas pode acontecer. Então, tudo que é demais e que é de menos pode dar problema, né? Então, o que acontece? Beber minha água. Para acontecer intoxicação de água, na realidade, a pessoa teria que ingerir, tem que ingerir uma grande quantidade de água suficiente para que o rim não seja capaz, digamos, de filtrar essa quantidade ingerida. O rim, ele geralmente filtra em torno de 0,7 a 1 litro por hora. Então, o que acontece? Você teria que ingerir em torno de 1 litro de água, no máximo em 1 hora, e isso permanecer. Ou seja, significa que você teria que, em um dia de 24 horas, beber 24 litros de água para ter uma quantidade, né, considerada assim de intoxicação, que o rim não conseguisse filtrar nesse sentido. O que acontece? Existem algumas situações em que pode haver uma produção, né, uma ingestão de água muito grande, né? O uso de drogas como êxtase, por exemplo, ele diminui, inibe a ADH, e aí você pode ingerir uma quantidade de água muito grande. Atleta de resistência, pode acontecer de ter intoxicação por água, e doença onde você ingere uma grande quantidade de água. Isso tem que ser avaliado. Eu vou responder todas as suas perguntas, viu, Sarinha? Se você tá com sede, tem que ingerir água, né? Você já bebeu 6 litros no dia. É isso que acontece. A gente tem que avaliar o que está acontecendo que tem tanta sede, né? Às vezes pode estar acontecendo um desequilíbrio homeostático, que é de íons também, né? Avaliar se na realidade está havendo alteração de sódio e potássio, né? Que esteja justamente interferindo nessa ingestão de água, né? A questão dos exames, avaliar isso aí, para poder tentar identificar esses fatores. Trabalho. Na realidade, Sara, justamente a questão, você pode perder, às vezes você não sente a questão da excreção hídrica, né? Mas acontece justamente porque você tem um trabalho em que está exposta, está na linha de frente, na estrada, e aí na realidade o processo há uma liberação de líquidos muito grande, e aí você tende, justamente nesse período, você não consegue consumir uma grande quantidade de água, e aí nos outros momentos a tendência é sentir muita sede para poder recompor isso aí, recompor na realidade, equilibrar esses íons que na realidade ficam desregulados nesse período aí do trabalho, né? O que eu indico como estratégia nutricional, né, para ajudar o meu paciente com ingestão hídrica, começar o dia bebendo água,
eu geralmente indico começar o dia bebendo água. Por quê? Porque, olha, pense o seguinte, seu corpo na realidade já ficou, tem gente que consegue ficar bem, por exemplo, digamos, dormir 4 horas, 5 horas, 6, 8 horas, você dormiu e ficou ali, então seu corpo ficou em inércia durante esse período. Você acorda, então seu corpo ficou sem ingestão de água durante esse período, mas seu corpo não parou, né? O coração continuou funcionando, o pulmão continuou funcionando, né? Produção o metabolismo continuou funcionando, tudo continuou funcionando normalmente ali. Então, a água que você tem no corpo, ela foi utilizada no seu metabolismo. Mesmo que às vezes você não acorde com sede, né? Naturalmente com sede, você teve uma desidratação por conta do período que você ficou sem ingestão hídrica. Então, você consumir na água logo no início, quando você acorda, já indica para o corpo o seguinte, ó, né? Acordei, comece a funcionar de uma outra forma, né? Então, assim, saia da sua inércia e vamos começar agora o metabolismo funcionar de forma alterada, né? Então, você altera o estado de inércia daquele metabolismo e você faz o corpo voltar a funcionar de um outro momento, né? Então, assim, o corpo está desidratado. Oi, Sara. Então, justamente, e olha que você dorme uma quantidade de horas se satisfaz, viu, gente? Isso é muito relativo, porque assim, às vezes a pessoa dorme 6 horas e tá bem, às vezes a pessoa dorme 4, 5 horas e também acorda bem, né? Então, assim, o seu metabolismo de sono é justamente uma quantidade menor de horas, e aí você consegue suprir isso e você já acorda com sede. Então, seu metabolismo justamente ele tá funcionando e funciona bem durante esse momento, né? Digamos que, entre aspas, ele realmente esteja acelerado nesse estado de sono ali, e aí você já acorda desidratada, precisando de água, né? Então, assim, uma outra justificativa da pessoa beber água logo no início, logo ao acordar, não é emagrecer não, viu, gente? A questão de beber água logo no início não é a questão de emagrecer. É a questão, justamente, o corpo está desidratado, ele precisa de água logo no início. Limpeza do organismo. O corpo produziu toxina a noite toda, porque ele não parou, né? Então, você já ajuda a limpar todas as toxinas que precisam ser eliminadas. Acelera esse processo para eliminar essas toxinas que foram produzidas durante esse período de sono. E o que acontece? Eu geralmente recomendo ao paciente começar com 200 ml, um copo pequeno, né? E aí, durante 1, 2 meses, se ele consegue manter isso pela manhã, você pode aumentar a quantidade dessa ingestão de água pela manhã. E aí, se, por exemplo, você recomenda e você faz um cálculo para um paciente, se eu fizer um cálculo para o paciente de 2,5 litros de água, né? Então, o que acontece? Desses 2,5 litros, quase, digamos, 300 ml, 400 ml, se ele conseguir beber 2 copos, ele já bebeu de manhã cedo, né? Então, assim, você consegue distribuir, às vezes, o restante da água nos outros momentos do dia, né? Então, assim, isso já ajuda bastante para aquele paciente que, às vezes, não tem o costume de beber muita água. Então, mesmo que, às vezes, durante o dia, ele esqueça, né? Porque a pessoa esquece de beber água, fica tão concentrada com outras atividades que esquece. A outra dica é estar sempre próximo à água. Deixar um copo próximo, deixar a garrafa próxima, porque sempre que alguém falar da água junto de você, você vai pegar o seu copo e vai beber. Então, por isso que eu sempre, nos meus stories, eu tô sempre lá comentando da água. Porque se você não lembrou, na hora que você vê o story, você vai lembrar, eu vou beber água. Né? Eu vou beber água. Né? Então, assim, lembrei da água, alguém comentou da água, você viu alguém bebendo água, e aí você sempre lembra de beber água, né? Isso ajuda muito. Uma coisa muito importante é a questão da melhora intestinal, que eu comentei mais cedo, né? Logo no início. A questão, não adianta comer só fibra,
né? Tem que comer a fibra e tem que beber a água. Então é por isso que eu sempre estou instruindo meus pacientes a ingestão de água, que é extremamente importante. Um grande detalhe, gente, nesse período agora de distanciamento social, de isolamento social, de quarentena, que as pessoas estão em casa, né? Deixar o copo sempre próximo. A gente está num período em que tende ao corpo estar em pouco movimento. E aí a gente tende a sentir menos sede, ok? Ou seja, o corpo desidrata menos, mas na realidade você tem outros funcionamentos que não estão acontecendo tão bem. Então, às vezes você tem gente em casa nesse processo de isolamento aí, que às vezes leva 2, 3 dias sem ir ao banheiro, sem fazer cocô e acha que é normal, né? E não é bem assim, né? As pessoas precisam entender que passar 2 dias sem ir ao banheiro não é normal. Ah, mas eu sempre fui assim. Não é normal. Ok? Então, assim, a gente precisa alterar isso aí. E isso se altera com a alimentação. Não precisa ficar tomando probiótico, pré-biótico o tempo todo, em forma de medicação, de suplementação, esse tipo de coisa, né? A gente tem alimento, comida, que pode ser inserida, que pode ajudar nesse processo para o paciente, né? Mistura de nutrientes que ajudam nessa melhora intestinal e que facilita esse processo. Só que esse é um assunto que eu vou deixar para a semana que vem, porque a semana que vem, justamente, eu estou planejando para vocês uma live sobre justamente essa parte intestinal. São 2 coisas que eu me preocupo muito com o paciente, que é justamente a parte intestinal e a parte do sono. Se você consegue melhorar essas 2 coisas no paciente, geralmente você tem uma melhora da função, da rotina alimentar. Em mais de 60% o paciente consegue ter uma melhora aí. A água justamente está incluída nesse processo, né? É um alimento extremamente essencial que ajuda nesse processo da melhora intestinal e ajuda justamente no metabolismo como um todo, ok? Era esse recadinho que eu queria dar para vocês. Deixa eu ver as perguntinhas aqui, se alguém teve mais. Porra, Sara, por mim você tomava vinho. Vinho é extremamente bom, gente. Vinho é muito bom. Mas assim, é bom avaliar a questão dos que não tem adição de açúcar. Olha a lista de ingredientes que tem atrás no vinho, né? Se começa realmente por uva, né? Para ver se não tem açúcar. Aqueles que na realidade não conseguem aderir, tentem olhar se o primeiro ingrediente no vinho é a uva, se o açúcar vem depois, porque se o açúcar vem depois a quantidade dele é pouca, né? Então tentem avaliar isso, né? O vinho ajuda no sono, mas a qualidade também não é 100%, ok? Mas o vinho, por exemplo, das uvas, e principalmente se for vinho tinto, a quantidade de resveratrol, que é antioxidante, justamente é muito boa. Mas aí a gente vai tentar controlar a quantidade do vinho, né? Deixa eu ver se tem mais outras perguntinhas. A coloração do xixi é indicativo de desidratação e o odor? Sim, Sara. Coloração do xixi, quanto mais escuro, no sentido de amarelo, significa que a quantidade de água que você ingeriu não está suficiente. Então, assim, por exemplo, Samuel, meu filho, ele bebe muita água, ingere muita água. Então, por exemplo, no dia que quando ele faz xixi, eu sempre observo, né? E aí tá sempre normal. Se um dia tiver mais, quando tá mais, já aconteceu, né? De tá mais escuro, eu sempre digo a ele: você bebeu pouca água ontem, mamãe. E aí ele: mamãe, a água não, eu fiquei com preguiça. Ele diz: eu fiquei com preguiça. Por isso que criança a gente tem que sempre estar com a garrafinha, o copo próximo, porque eles ficam com preguiça mesmo de buscar água. E aí, se tem disponível ali, ele tá sempre bebendo, ok? O odor também, porque significa que a quantidade de substâncias produzidas, né, que são eliminadas na urina, significa que está em excesso ali. Então, ou seja, ela não foi totalmente diluída, né, no líquido, e aí tende a concentrar mais. É como você colocar, por exemplo, um copo com água e colocar sal. Quanto menos água você colocar na quantidade de sal, o sal vai ficar mais à mostra ali, não vai dissolver tanto. Então, com a urina é assim. Só que a urina, na realidade, a ureia e o ácido úrico que estão sendo eliminados ali, né? Então, eles estão ali
dissolvidos, digamos assim, mas em grande concentração. E aí, quanto maior a concentração deles, mais forte vai ser o odor da urina, ok? Eu acho que é isso aí. Martinha disse que bebe muita água. Que bom, Martinha, ajuda um bocado, viu? Ajuda muito o processo de funcionamento do metabolismo, principalmente para mulheres, né? Fisiologicamente falando, né? A tendência nossa é reter mais líquido, tudo isso. E a água justamente ajuda nesse processo de funcionamento, ok? Era isso aí. É normal fazer xixi. Na realidade é normal, assim, se você sentir sede, é a questão justamente. É um mecanismo de defesa. Mas a relação, por exemplo, você fez o xixi que você eliminou não foi o mesmo naquele momento em que indicou que você sentiu a sede, né? Na realidade, a sede é por causa de um processo já de alguns momentos atrás. É como a respiração, né? Você inspira, expira. O O2 que você eliminou não foi da reação do O2 que você absorveu na mesma hora, né? Porque não é automático o oxigênio entrar, passar por toda a reação e ser eliminado, né? Então demora um tempo aí. Então o CO2 que você está eliminando, ele é de reações que já aconteceram, né? Então a questão da urina é mais ou menos assim, né? Você fez o xixi, já sente sede em seguida, às vezes é mais psicológico justamente. Mas o sentir sede, talvez que você esteja, talvez, né? Porque eu não tô lhe avaliando, eu não tô ali, né? Possa ser justamente a perda de líquido que você tem no momento da rotina de trabalho, né? E aí você não ingere muito líquido, e aí tem líquido naquele momento, e aí tenta compensar com os outros momentos do dia e tá sempre sentindo sede. Enquanto você continuar nesse processo do momento que nós estamos de pandemia, da rotina de trabalho que você tá, a tendência é você tentar continuar com essa sede durante o período. Por que eu digo continuar? Porque assim, pelo que eu conheço, a sua rotina de trabalho, no momento que você trabalha, a ingestão hídrica realmente não acontece a todo tempo, né? Enquanto você estiver nesse momento aí, ou tentar inserir a água que você já tenta ao máximo, né? Ou então você realmente vai continuar sentindo sede nesse momento aí. E aí tentar compensar, né? Com alguma fruta que você tenha uma quantidade de água maior no café da manhã, né? Tentar ingerir algumas frutas com maior quantidade de água, talvez ajude com que o corpo ele consiga guardar essa água aí no período da manhã, enquanto você está trabalhando, e que você não conseguir fazer realmente o consumo da água, ok? Oi, Geni! Né? Então, assim, tirei as dúvidas de vocês, quero agradecer, né, a todos vocês por estarem aqui, né? A próxima live será semana que vem. Eu vou estar divulgando aí, né? Amanhã eu coloco os insights da live. Deixo um beijo para vocês, curtam a live, ok? Porque as pessoas precisam entender e compreender a importância da água, né? A dica de beber água pela manhã é uma dica que meus pacientes geralmente seguem, têm seguido e tem dado certo, isso é bom. E aí fica a dica aí para vocês e para vocês compartilharem essa dica, isso é super importante. Beijos, excelente restinho de noite para vocês, durmam bem, bebam água, ok? Geralmente até 1 hora antes de dormir, para não ficar evitando durante a noite, ficar levantando para poder beber água, porque aí na realidade você altera o seu ciclo circadiano e aí a alteração do sono faz com que você não acorde tão bem, viu? Beijos, Deus abençoe vocês.